Bom dia, turma do sétimo ano, começando aí mais uma aula. Semana passada a gente teve a avaliação e hoje a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo, galera. Iniciando aí o quinto capítulo do livro de vocês, que se chama Absolutismo e Mercantilismo. Pessoal, vamos então começar a aula de hoje, situando novamente aí no tempo, onde a gente está no tempo da história, pessoal. A gente está falando, do início da Idade Moderna, galera, exatamente. Lembrando que a gente terminou de ver na última aula a Idade Média, o final da Idade Média, quando os estados modernos estavam começando a se formar. E aí, a partir de hoje, a gente vai ver como eram esses estados modernos, que a gente vai entender o que foi então o absolutismo, que é inclusive o título desse capítulo aí, Absolutismo e Mercantilismo. Para explicar para vocês, absolutismo a gente está se referindo basicamente à política, ao poder. Mercantilismo é um termo que se refere mais ao mercado, ao comércio. Só que a gente vai ver que esse é um momento em que essas duas coisas elas estão conectadas. Por quê, gente? Lembra qual foram os dois grupos que se aliaram para formar o Estado Nacional Moderno? Não foi a burguesia que se aliou com o rei? E a burguesia ela faz o quê? Comércio. E o rei, ele tem o quê? O poder. Então, o absolutismo é a expressão máxima do rei, enquanto o mercantilismo, galera, vai ser como o rei vai orientar o comércio nesse novo estado aí. Beleza? Então a gente vai ver hoje, galera, como que era esse estado absolutista. A gente já viu aí nas últimas aulas um pouco, das características dele, mas a gente vai ver hoje um pouco melhor. Inclusive vou colocar até no mapa aqui, para vocês verem, que eu vi que no mapa às vezes fica um pouco melhor para vocês entenderem, Dá uma olhada nesse mapa aqui, gente. Esse é o mapa do mundo, o mapa do mundo hoje. A gente está aqui no Google Maps. Ó, tá vendo? Google Maps. Eu dei um zoom aqui na Europa porque a gente estuda justamente essa região aqui, ó. O que a gente está vendo, desde a Idade Média, passando pela pelo final da Idade Média e o início da Idade Moderna, é o que aconteceu nesses lugares aqui, onde é a Europa hoje, tá, pessoal? Os estados modernos vão começar a se formar aqui. Uma coisa que eu quero de cara falar para vocês, gente, é que esses estados modernos que a gente vai ver, que se formaram, por mais que eles tenham o nome, desses países aqui que existem hoje ainda, eles ainda não tinham o mesmo território, tá, gente? Essas fronteiras, essas linhas aqui, foram mudando com o tempo. Mas eles se localizavam mais ou menos nesse mesmo lugar aqui. O que aconteceu então, pessoal? Só para a gente recapitular um pouco. Lembra que antes, a gente viu que o poder, durante o feudalismo, era um poder descentralizado, ou seja, o território aqui, ó, tinha vários feudos. Por exemplo, um feudo aqui, outro feudo aqui, outro feudo aqui. Em cada feudo desse dominava um senhor feudal. Lembra disso? No final da Idade Média, gente, a gente viu que teve uma crise no feudalismo. Essa crise que foi motivada por vários fatores, por guerras, por fome, pela peste negra. Isso tudo vai fazer com que os senhores feudais percam poder, Lembrando que ao mesmo tempo as cidades estavam crescendo, as cidades, junto com aquele grupo lá, a burguesia. Então, esse contexto todo vai fazer com que os senhores feudais percam o poder e quem ganha o poder então vai ser o rei. Vai ser o rei, que era um dos senhores feudais, mas ele vai ser o rei, era o antigo suzerano.
a burguesia vai ver essa possibilidade aí de se aliar com o rei como uma vantagem para ela, né? Por quê? Quando a burguesia se alia ao rei, o que acontece? Ela unifica toda a moeda nesse território inteiro aqui. Vai ser uma moeda só circulando nesse território. Então, as trocas comerciais vão ficar muito mais fáceis para a burguesia, né? Esse era o interesse da burguesia maior. Mas aí como que ficou então, como que foi construído esse Estado absolutista aqui? Primeira coisa, gente, quando a gente fala em Estado absolutista, a gente tem que saber que era o rei que dominava. O rei era absoluto, ele estava acima de todas as leis, galera. Antes, as leis eram o quê? Um acordo entre os senhores feudais e os seus servos, né? Era um acordo ali. Eles tinham uma relação ali. O servo dava algumas coisas para o senhor feudal e o rei dava proteção ali para o servo. Agora, no novo Estado moderno, né, o rei vai dominar todo mundo, ele vai ser superior a todas essas leis. E como que ele faz para ele conseguir esse poder todo, galera? Ele contrata pessoas, ele cria um corpo de servidores do rei. São servidores que vão fazer o quê? Vão ir em cada lugar do reino para cobrar impostos, para levar as determinações do rei, né? Para organizar mesmo as leis do Estado, que agora vão ser leis do rei, né? Do rei absolutista, pessoal. Isso é conhecido como burocracia, ou seja, essa divisão de cargos, de servidores públicos, né, desse pessoal que vai trabalhar para o rei, para organizar aí o Estado dele, o Estado moderno, tá? O nome disso é burocracia, gente. Outra característica aí do Estado moderno, galera, né, que estava surgindo, era o quê? Um exército. Eles tinham um exército forte. Antes, os exércitos eram contratados pelos senhores feudais, né? Cada senhor feudal tinha ali o seu grupo de cavalheiros, né? De mercenários que lutavam com eles nas suas batalhas. Agora não. Agora vai ter um exército formado para o reino inteiro. É o exército da nação, né? O exército do rei, que vai ser um exército profissional. Vai receber salário mesmo e vai conseguir lutar nas novas guerras que o rei vai empreender, né? Lembrando que agora o rei ele tem domínio de um grande território, né? Ele vai exercer o seu domínio nesse território inteiro, a partir da força, né? Do exército dele. Nesse momento, pessoal, os antigos senhores feudais, né? Aqueles condes, duques, né? Essa galera toda que era grandes donos de terra, dos feudos, eles que perderam o poder, né? Eles que, né, com a crise do feudalismo, eles deixaram de ser os senhores feudais, mas eles ainda continuaram existindo, né? Não é que eles sumiram de uma hora para outra. Acontece que o rei agora conseguiu centralizar o poder. Gente, essa que é a grande sacada. O que acontece é isso, é a centralização do poder. Antes, o poder estava descentralizado. Cada lugarzinho tinha o seu próprio poder, tinha suas próprias leis, suas próprias relações, né? Suas próprias regras. Agora o poder está centralizado num rei só, que domina um grande território. E o que aconteceu com os antigos senhores feudais? Para eles não perderem tanto assim a influência que eles tinham, eles vão passar a bajular o rei, a fazer parte então da corte do rei, né? Isso então vai ficar conhecido como aristocracia, galera, né? Cada lugar desse aqui vai ter uma liderança, né? Um cara que era um antigo senhor feudal, que agora vai ser um nobre, ele vai continuar pertencendo à nobreza, mas vai ser uma nobreza que não vai ter poderes, né? Ele vai só servir ali ao rei. Ou seja, ele vai dominar a região dele, mas ele aí vai continuar servindo ao rei,
né, do grande território, do grande Estado nacional. Ele vai então fazer parte da corte real, né, da nobreza real. Beleza, pessoal? Lembra que eu falei para você que o rei, né, vai ter o grupo de servidores públicos dele, né, aquela burocracia, ou seja, aquele pessoal que vai indo em direção aos povoados e aldeias para cobrar impostos, né? É isso, galera. Antes, os impostos eram dados em cada feudo. Cada feudo tinha o seu próprio imposto. O servo, o camponês pagava para o senhor feudal. Agora não. Agora, no território nacional, né, no Estado Nacional, todo mundo aqui que mora nesse território que o rei domina é súdito do rei, súdito de um único rei. E todo mundo vai ter que pagar impostos para esse rei. Então essas pessoas que o rei vai mandar, elas fazem isso, elas vão pegar os impostos também, né? E o rei, gente, ele tinha um poder muito grande, ele interferia na vida das pessoas, né? Ele estava acima das leis, pessoal, não tinha lei como a gente conhece hoje. As leis eram dadas pelo próprio rei, ele que decidia o que ia acontecer com os súditos dele, né? Isso, galera, que é conhecido como poder absolutista. Ele era absoluto. O rei estava acima de tudo e de todos, pessoal. E nessa época, galera, que esse Estado Nacional estava se formando, muitos teóricos, muitos filósofos começaram a pensar também em formas de legitimar essa existência, a existência desse Estado. Quando eu falo legitimar, eu quero dizer o quê? Esses filósofos, eles escreviam livros, né, com ideias que falavam a favor desse rei. Eles escreviam a favor do Estado Nacional moderno, do absolutismo. Que filósofos eram esses? O Maquiavel, né, o Jean Bodin, o Jacques Bousset, o Thomas Hobbes, né? Foram os 4 filósofos mais importantes dessa época que escreveram a favor do absolutismo, galera, né? E eles escreveram o que, basicamente? Nas ideias dele, resumindo assim as ideias deles, era o seguinte: eles escreviam falando que o rei era um enviado de Deus, né? Ele estava lá no trono real porque Deus quis assim, né? Eles falavam do direito divino, galera, o direito divino de governar. E é isso aqui que vai ser, então, né, a grande sacada do absolutismo nessa época, né? Através desses filósofos, eles vão disseminar essa ideia de que o rei, o poder do rei é oriundo de Deus, né? Outra coisa que eles falavam era o quê? Que era necessário ter um rei, né, um cara lá, um ditador, um cara forte no poder para acabar com as rivalidades dos homens, né, na Terra, né? Eles falavam que os seres humanos eles eram naturalmente, né, predadores, animais de si mesmos, né? Eles se autodestruíam se não tivessem um governante ali para organizar tudo. Era isso que os filósofos estavam falando naquela época. Então, né, através dessas ideias, eles estavam aí legitimando essa ideia de poder absolutista, né, galera? Esses filósofos aí tá no livro de vocês, né, lá na página 52, né, a ideia deles aí. São os teóricos do absolutismo. Então, gente, é isso, ó. As características do absolutismo do Estado Nacional moderno, né, as principais são essas que eu falei. O rei estava acima de tudo e de todos, tinha essa ideia de que ele era um enviado de Deus, né? O rei organizou ali um grupo de servidores para ajudar ele a controlar o Estado inteiro. Ele tinha um exército só, um exército da nação. A partir desse momento, as fronteiras foram definidas, né? Falava-se uma língua só no território inteiro, né? Uma língua que foi outorgada pelo rei, ou seja, foi obrigado todo mundo a começar a falar a mesma língua.
as moedas foram unificadas nessa época, né? Tudo isso são características do Estado Nacional moderno. Eu estou aqui parado em cima da França, gente, mas não foi só a França que se formou nesse momento, não, né? Foi também a Inglaterra, foi Portugal, Espanha, né? A gente está vendo isso. Esses outros países lá, já para esse lado aqui, ó, vão ser formados mais tarde, tá, gente? Por enquanto as coisas estão acontecendo mais aqui assim, tá? Então, ó, hoje falamos aí mais da política e de como era organizado o Estado moderno, o Estado absolutista moderno. A partir da próxima aula a gente vai falar mais do que era o mercantilismo, tá? Que era essa característica econômica. É nesse momento que surge o capitalismo comercial, gente. Capitalismo que é o sistema econômico que a gente vive hoje no mundo atualmente. Só que hoje a gente está numa nova fase do capitalismo, conhecida como capitalismo financeiro, né? Dominado pelos bancos. Naquela época, o capitalismo era o capitalismo comercial. O que significa? Que a principal atividade dos capitalistas, ou seja, da burguesia, era o comércio ainda, eram as trocas de mercadorias, tá? Então, gente, ó, hoje terminamos a aula por aqui, né? Foram as características do Estado absolutista. Eu quero muito que vocês leiam o livro de vocês, tá? Leiam aí a página 51 e 52 do livro de vocês, para ver aí o que eu falei nessa aula hoje. E vai ter os exercícios aí para vocês fazerem também. Beleza, gente? Então ficamos por aqui, até a próxima aula e um forte abraço.